Fala galera, beleza? Bora lá para mais um vídeo aí de métodos matemáticos 2. Vamos falar hoje aí sobre a matriz de rotação. Aqui é o professor Wellison e vamos lá para mais um vídeo. Tranquilo, pessoal? Antes de mais nada, lembre-se aí de curtir, né, os vídeos do canal, deixa seu like, compartilha o vídeo aí para ajudar o canal. Beleza, pessoal? Ok, no vídeo de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos fazer um exemplo do que nós resolvemos na aulinha passada. Nós falamos da matriz de rotação, né? A gente falou de uma matriz de transformação, essa foi a palavra que a gente utilizou. Nós pegamos um eixo de coordenadas e nós modificamos, né? Nós rotacionamos aquele sistema de coordenada e nós queríamos ver como é que se comportava um vetor em um sistema rotacionado, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer um exemplozinho bem prático agora, de pegar um sistema, rotacionar e encontrar a matriz de rotação, tá bom? É ver como é que a gente pode fazer de maneira prática a rotação do sistema via operação matricial. Então, não tem segredo, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aí um exemplozinho bem básico, que é o seguinte. Então, ó, encontre a matriz de rotação que gira o eixo x3, 45 graus na direção de x1, partindo de uma rotação em torno de x2. Então, vamos dar a nossa nomenclatura aí, ó. Então, vamos considerar para a gente aqui, ó, por simplicidade, esse eixo aqui sendo o x1, esse eixo aqui sendo o x2 e esse eixo aqui em cima sendo o x3, tá bom? Então, o que nós queremos é promover uma rotação em torno do eixo x2, basicamente isso. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos pegar aqui e vamos promover uma rotação aqui, ó, tá bom? Então, imagine que esse aqui é o meu eixo x2, a canetinha, ó, eu vou rodar, ó, tá vendo? Eu vou rodar meu eixo, tá bom? Até que o eixo x3 ande 45 graus para cá e, consecutivamente, se você ver que o x2 vai ficar paradinho, o x1 vai ter que rodar 45 graus também, tranquilo? Então, isso aí já fica de cara. Então, eu vou desenhar aqui, ó, para onde é que vai parar o nosso eixo quando a gente rodar 45 graus em torno de x2. Então, ó, vamos pegar aqui, a gente vai ter um novo componente aqui, ó. Então, aqui vai ter o meu novo eixo, que eu vou chamar, então, de x3. Vamos pegar mais grosso aqui. Deixa eu já desenhar aqui embaixo. Então, ó, eu vou ter um outro aqui para cá também, 45 graus, que vai ser o meu x1'. Para ficar fácil de a gente enxergar, tranquilo? Pronto. Feito isso, fica muito fácil, então, ó. Rotacionei, quem vai ser esse novo carinha aqui, ó? Vai ser o meu x3'. Quem que vai ser esse novo carinha aqui? O meu x1'. Pronto. E o meu x2 ele não mudou, então o meu x2 continua na mesma direção, o meu x2' do x2. Então, ó, eu vou ter o x2' na mesma direção do x2. Tranquilo? E aí, eu vou aproveitar aqui o papel para a gente lembrar como é que a gente calculava a nossa matriz de transformação ou a matriz de rotação. Muito simples. A gente viu que quando a gente colocava na forma matricial, a gente ia construir um conjuntinho de matriz que a gente chamava assim, ó, lambda e j, e a gente ia ter aqui, né, ó, lambda 1, já que estamos no caso tridimensional, lambda 1, 2, lambda 1, 3, e havia um lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, 3, lambda 3, 1, lambda 3, 2, e lambda 3, 3. E a gente tem que simplesmente encontrar quem são os lambdas. E aí nós aprendemos que cada um desses lambdas, eles eram dados pela seguinte expressão, ó, lambda de j, ele era dado pelo meu cosseno, não era isso? Ó, diretor de xi, xj, não era isso? Tá bom? Não tem muito segredo. Então a gente vai escrever cada um desses carinhas, os meus IJs, como sendo cosseno diretor do meu eixo de interesse. Então, o que nós fizemos basicamente era, quando a gente transformava
um sistema de coordenada em outro, que a gente rotacionava, basicamente era dizer o seguinte: para cada uma dessas componentes que a gente está escrevendo, é como se eu estivesse pegando a minha nova orientação, que eu estou chamando de x', e eu estou vendo essa orientação aqui como um vetorzinho, tá vendo? Ó? Um vetorzinho de 3 componentes, ó, 3 componentes. E aí eu estudo como é a decomposição do meu novo eixo em cada uma do sistema antigo, ó, em cada uma das direções do sistema antigo. Então, eu vou pegar x1, tá vendo? Ó, e vou transformar ele como se fosse um vetorzinho em cada uma das minhas direções. Então, eu vou pegar x1 com relação a x1, com relação a x2, com relação a x3. Vou pegar x2' com relação a x1, com relação a x2, com relação a x3. E mesma coisa com o x3'. Eu vou olhar ele com relação a x1, com relação a x2, com relação a x3. Aqui fica fácil, porque aqui a gente já sabe, né, que é 45, por suposição do problema. Então, aqui também é 45, por suposição do problema. Então, não tem muito segredo, não. Tranquilo? Beleza. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é calcular esses cossenos aí, né? Diretores, tá certo? Ou, na verdade, a gente poderia ver aqui, ó. Vou até fazer de vermelho, para ficar mais fácil, como a gente tinha feito na aula passada. A gente enxergar o i aqui, por exemplo, sendo do x', para ficar mais fácil. Então, eu vou refazer aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui como sendo cosseno do meu x e xj não linha. Porque aí a gente fica mais fácil de resolver, porque a gente pode olhar um por um. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos montar a nossa matriz de rotação. É muito simples. Então, bora lá. Então, nós temos, ó, R, vamos chamar de R, a nossa matriz de rotação. E aí, nós temos, então, ó, se a gente, vamos pegar aqui, ó, colocar aqui no cantinho. Então, ó, vamos pegar o caso do x1', que é o que a gente quer transformar o primeiro. Então, eu vou ter que fazer o x1' com x1, depois o x1' com x2, depois o x1' com x3. Então, vamos pegar a primeira linha da nossa matriz, vai ser isso aí. Então, vai ser o cosseno, né, diretor de x1' com x1, que seria o equivalente, ó, ao meu termo 1, tá vendo? Depois eu vou pegar o x1' com o x2. Então, vamos lá. Vai ser meu termo 1, 2. Então, cosseno de x1' com x2. Depois com x3. Cosseno de x1' com x3. E com isso, tá vendo? A gente mapeia quem é a linha correspondente a x1'. Agora vamos fazer a mesma coisa com x2'. Depois a gente volta para a figurinha para fazer as contas. Então, para a segunda linha, eu vou ter o meu lambda de 2, 1. Então, é o x2', que eu vou colocar aqui, com x1. Depois o lambda 2, 2. Então, cosseno de x2', x2. Depois o lambda 2, 3. Ó, cosseno de x2', x3. E a gente mata a segunda linha. A terceira linha é o lambda 3, 1. Então, ó, cosseno do x3' com x1, cosseno do x3' com x2, que é o lambda 3, 2, e o lambda 3, 3, cosseno de x3', x3. Tá vendo? Então a gente formou uma matrizinha aí, ó, bem feia, né? Parece feia, mas não é. Por quê? Vamos lá fazer um por um. Olha lá que coisa fácil. Quem é o cosseno de x1' com x1? Bora lá, ó. Pega aí pra vocês verem, ó. Eu tenho x1' com x1, ó. 45, tá vendo? Até o cosseno de 45 que eu vou ter que resolver. Tá certo? Então, o cosseno de 45. Vamos lá, devagarzinho. Então, ó, esse cara aqui vai ficar, ó, cosseno de x1' com x1 é o cosseno de 45. Beleza. Quem é o cosseno de x1' com x2? Cosseno de x1' com x2, note como esse cara aqui, o x', a minha rotação foi em torno de x2, ele vai ficar nesse plano ainda, ó,
formado por x1 e x3. Então, tem um plano formado. Então, o x1 continua fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. Vamos fazer aqui para vocês verem, ó, 90 graus com x2. Então, calcular lambda 1, 2 é o cosseno de 90, ó. Cosseno de x1 com x2 é o cosseno de 90. Cosseno de 90. Quem é agora o ângulo de x1 com x3? Ah, vamos lá, ó. Então, o ângulo de x1', né, que eu estou calculando 1, 3, com x3, ó. Antes era 90, tá vendo? Era 90 o x1, só que eu andei mais 45. Então, 90 mais 45, esse ângulo aqui todinho, ó. Não vou pegar o ângulo de baixo, que é o menorzinho, vou pegar com relação à parte positiva. Então, eu tinha 90 até x1 mais 45, então 135. Então, cosseno de 135. Tranquilo, pessoal? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o próximo. Ó. Cosseno de x2' com x1. Vamos lá olhar. Ó. Cosseno de x2' com x1. 90 graus, não tem segredo, porque não mudou, né? O x2' ficou na mesma direção do x2. Então, dá cosseno de 90 graus. Cosseno de x2' com x2. A gente já falou que x2' ficou na mesma direção de x2, então o ângulo é zero. Cosseno de zero. Cosseno de zero. Agora, cosseno de x2' com x3. Vamos lá, ó. x2' com x3 dá 90 também, né? Porque x2' não mudou a direção. Então, cosseno de 90. Tá certo? Graus. Vamos para o próximo. Próxima linha. Cosseno de x3' com x1. x3', vamos lá, ó. x3', x3' com x1. Dá 45, né? Esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, 45. Ficou mole, ó. 45. Cosseno de 45. Cosseno agora de x3' com x2. Não tem segredo também. Não mudou, né, ó. Então, 90 graus. Cosseno de 90. E cosseno de x3 com x3' com x3 vai dar 45, que é o tanto que a gente rotacionou. Então, cosseno de 45. Tranquilo? Então, a gente tem uma matrizinha agora que aí é só resolver. Não tem muito segredo, né? Ó. Então, vou fazer até aqui do lado, ó. Puxar mais para cá, ó. Pronto, não tem muito segredo não. Então, ó, cosseno de 45, a gente pode escrever aqui bonitinho 1 como raiz de 2. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 135 é o mesmo que eu andar lá no meu círculo trigonométrico 45 para a parte negativa, então dá menos 1 raiz de 2. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0, cosseno de 45 é 1 raiz de 2, cosseno de 90 é 0 e cosseno de 45 é 1 raiz de 2. Tá vendo aí, ó? Então, essa é a nossa matriz de rotação. Tranquilo, pessoal? Então, é bem simples. Então, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aí no vídeo.